Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse momento especial, onde teremos aí três profissionais de muita competência no mercado, que vamos falar um pouquinho num bate-papo bem descontraído, né, sobre logística e supply chain, conceitos e tendências. Nós teremos aí hoje, então, nesse bate-papo, o Antônio Grandini, executivo de supply chain, com uma carreira aí, de muito sucesso e que tem muito conteúdo, né? Que perpassa com muito conteúdo para trazer para a gente aqui nesse momento. Temos também o Fernando Trigueiro, CEO da Fox Trigueiro, consultor, presidente da Anelog, que vem aí também trazer toda a sua visão sobre os conceitos e tendências, juntamente com Paulo Roberto Bertaglia, professor, mentor, palestrante, escritor, que também vem aí compartilhando e agregando valor à caminhada dos profissionais e empresas com sua experiência e seu conteúdo. Eu, Viviane Pimenta, eu sou CEO da Log School e fundadora do Grupo Logística Líder, empresas que está nesse momento promovendo esse bate-papo, essa conexão com esses grandes profissionais de mercado, que a gente tem uma honra muito grande de estar aqui com eles nesse momento juntos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso bate-papo. Obrigado. Vamos começar então aqui falando, né, o que é logística e supply chain no mundo de hoje, né, na atualidade. Queria puxar aí o Antônio Grandini para começar falando um pouquinho nessa visão do que é logística e supply chain aí na atualidade. Legal. Bom, Viviane, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Queria dar bom dia para o Paulo e para o Fernando também, um abraço para vocês. Eu acho que essa conversa aqui vai ser muito boa. Como você disse, é um bate-papo, né, de profissionais. Eu acho que o aprendizado aqui vai ser mútuo, né? Vai todo mundo aprender um pouquinho aqui, porque tem muita experiência aqui. Conforme eu costumo falar com o Paulo, já passa de 100 anos aí de experiência, se somar tudo fácil. Então, eu acho que dá para ter uma conversa longa aqui e o tempo vai ser curto. Bom, na minha opinião, o que é supply chain, né, o que é logística, eu acho que ela é fundamental para que hoje nós tenhamos a condição de entregar, principalmente dentro dessa nova economia que a gente vem vivendo aí desde que essa questão da transformação digital começou. Ela sempre foi, mas acho que hoje muito mais, né, é o pilar de sustentação para que ela se realize, para que ela se concretize, né? Se a gente entender que isso tudo começa do planejamento da demanda, né, que é a ponta com o mercado, que aponta com o nosso cliente, que aponta com o consumidor, e ela passa por todas as etapas, né, até o momento em que eu tenho o produto pronto para ser entregue. Quando a gente olha no início muito claramente isso, o entendimento do consumidor, o entendimento, hoje em dia a gente fala muito de consumer experience, né, que é o que é muito relevante. Então hoje você não tem mais a venda de um produto, você tem a venda de uma experiência, de um serviço, né? Quem acaba representando essa experiência, esse serviço no final das contas, né, quando a gente recebe o produto, a mercadoria, é quem está levando esse produto para o cliente, quem está realizando, concretizando, vamos dizer assim, aquele sonho, né, que foi no início do processo, que foi adquirir aquele produto, aquele serviço. Quem está entregando isso representa. Então, eu diria que ela é o pilar principal, né, de sustentação da materialização disso tudo, né? Ela concretiza tudo isso, ela representa muita coisa. E se lá você for eficiente ou não, de repente, se você tiver problemas, independentemente da forma como você foi no resto da cadeia, mas se aquele momento for um momento positivo, né, ou negativo, você pode portar tudo a ganhar ou tudo a perder, né? Então, eu acho fundamental hoje em dia o papel da logística, o papel do supply chain para fazer essa ponte, para fazer essa realização desses sonhos, a materialização desses sonhos de uma maneira efetiva, de uma maneira positiva. Sem dizer que eu acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco mais sobre isso também, né? Toda a questão de transformação digital e como ele está se beneficiando disso, né? Como a logística está se beneficiando disso, do 4.0, de tudo aquilo que a gente tem hoje como forma de ser mais eficiente e de poder entregar tudo isso. Então, eu acho isso. Acho que, resumidamente, ele é o principal pilar de sustentação da materialização do processo de compra, né, ou do processo de adquirir
né, algum serviço ou algum produto por um consumidor. E é lá que ele vai se encantar ou vai se decepcionar, né? Então, é muito importante também que entenda essa responsabilidade. Bacana. Eu acho que muito importante quando você fala em fazer sentido para o cliente, o propósito, né? Eu acho que realçar isso na sua fala. Fernando, o que você falaria sobre isso? Bom, inicialmente, o meu bom dia, boa tarde ou boa noite, como diz o Paulo, dependendo da hora que você estiver assistindo esse nosso bate-papo, né? Bom, parabenizar inicialmente os profissionais e as empresas que trabalham com logística pelo dia 6, né, de junho, considerado o Dia da Logística, aquele grande feito da invasão da Normandia, que foi a maior operação logística de todos os tempos, né? Então, parabéns a todos. Bom, eu digo sempre o seguinte, que onde tiver armazenagem e movimentação de bens e informações, a logística está presente. Então, nós temos logística dentro de nossa casa, nós temos logística no clube social, nós temos logística dentro da empresa, na sociedade como um todo, a gente tem a logística. E o conjunto disso tudo, dentro de uma cadeia maior, é o que hoje a gente chama de supply chain, né? Então, esse é o meu conceito. Então, qual é a minha preocupação nos dias de hoje, né? Primeiro como disse aí bem o Grandini, quem manda nessa tudo é o cliente. Eu diria até mais, quem manda nisso tudo é o consumidor, porque nem sempre o cliente é o consumidor, né? Então, tem esse detalhe. Então, é para ele que nós fazemos. Eu digo ontem, eu até coloquei aqui uma chargezinha dizendo quem paga teu salário é exatamente o consumidor. Se a gente está deixando o consumidor insatisfeito, eu estou dando ele de mão beijada para o meu concorrente, né? E a logística hoje passa a ter um papel fundamental, porque se eu vou num supermercado, por exemplo, e não encontro um produto, eu vou procurar em outro supermercado. Na próxima vez que eu quiser o produto, eu vou buscar onde? No supermercado que eu achei, né? Então, essa é uma tendência natural de todos nós. Agora, o que me preocupa é esse custo logístico. Eu tenho feito algumas lives com alguns amigos e a gente tem discutido muito essa preocupação. Eu acho que até com a Viviane a gente já comentou a respeito. Nós fizemos, através da Associação Nordestina de Logística, nível Brasil agora, antes era só Nordeste, agora fizemos nível Brasil, e o custo da cadeia logística hoje está representando, em média, 30% do faturamento das empresas. Isso é preocupante, porque você poderia estar me perguntando, mas está caro? Está barato? É só comparar. Nós comparamos Nordeste com o restante do Brasil. Enquanto que aqui está em torno de 30%, no Sul e Sudeste está em torno de 15%. Já começa a tirar competitividade de nossas empresas aqui da região. Se a gente começa a trabalhar, comparar com os Estados Unidos, com a União Europeia e com os tigres asiáticos, eles lá estão em torno de 14%, 15% também, igual o Sul-Sudeste aí, né? Então, essa é uma das nossas preocupações e que faz impactar no custo logístico como um todo. Aproveitando, até adiantando um pouco talvez uma pergunta que eu sei que vai sair brevemente aí. Qual é a grande preocupação hoje das empresas? É fazer com que esse espaço de tempo da cadeia seja cada vez mais reduzido. Outra pesquisa, eu gosto de trabalhar muito com pesquisas. E a última pesquisa que nós fizemos aqui tem mostrado que o cliente cada vez mais tem dito, olha, eu faço negócio com você se você for capaz de resolver o meu problema e rápido. E aí é onde entra a logística, né? Primeiro lugar da pesquisa foi, eu faço negócio com a empresa que seja capaz de resolver o meu problema. Segundo lugar, rapidez na entrega. Então, veja a importância que nós que trabalhamos com logística passamos a dar agora nisso. O cliente quer para ontem. E agora é aquela história, eu peço virtualmente e entrego realmente, fisicamente. E a velocidade nem sempre consegue fazer esse acompanhamento. Então, esse é o meu modo de ver hoje, a importância que a logística, que a cadeia de suprimentos como um todo, tem para a nossa sociedade. Excelente. Paulo?
faça a sua bela contribuição. Uau, Viviane, eu gostaria de continuar aqui bebendo dessa água aí, né, do Grandini, dos conhecimentos do Grandini, dos conhecimentos do Trigueiro. Puxa, muito gostoso, né? Mas vamos lá com a minha contribuição. Eu estava só fazendo uma soma aqui, não sei se eu posso falar, nós temos aqui quase 200 anos de experiência, já que o Grandini começou com essa conversa, né? Mas tudo bem, se você quiser editar essa parte, você edita, tá, Viviane? Tudo bem. De forma alguma. Falando um pouquinho... A minha parte são 30, tá? Eu arrisco no 15. Desculpa não resistir. Tá bom. O pessoal está somando aí, ok. Eu acredito numa live, num bate-papo bastante descontraído. Eu gosto muito disso, tanto aqui entre nós como para as pessoas que vão nos ouvir, né? Mas quando nós falamos de supply chain, nós falamos de logística, são elementos fundamentais dentro da empresa, né? Como o Trigueiro mencionou aí, ou seja, no nosso dia a dia nós vivenciamos a logística em todos os momentos, né? Eu me lembro ainda quando logística não era logística, era distribuição física, né? Ou seja, inclusive essa área ficava dentro da área financeira, depois evoluiu para logística e evoluiu para supply chain. E hoje nós temos muitos questionamentos em cima destes elementos, né? Ou seja, uma comparação entre logística e supply chain, alguns conceitos que muitas vezes no mercado o pessoal acaba distorcendo e mesmo brigando entre eles, né? Eu acho que aqui não tem motivo para briga não, porque supply chain é supply chain, logística é logística. E os dois, eles têm um papel fundamental para desempenhar, né? Se nós pegamos a logística propriamente dita, nós estamos falando basicamente de movimentação, transporte e de armazenagem e estocagem. Ou seja, quando nós falamos desses dois elementos, transporte e armazém, dentro da logística, nós estamos falando de uma gama enorme. E nós não estamos fugindo à regra de ter planejamento aí dentro, de ter compras aí dentro, né? Então, é fundamental as pessoas entenderem isso. E logística, ela permeia toda a organização. A logística está no planejamento, como está em compras, como está em manufatura, como na própria distribuição, né? Tem o conceito da logística reversa. O supply chain, o que ele agrega nesse processo todo? A palavrinha chain significa cadeia. Então, ele está enfileirando estas atividades. Isso é muito importante entender. Quando a gente enfileira essas atividades, aí perfeito. Isso aí. Nós estamos falando de planejar, de fazer um planejamento integrado, um planejamento que envolva todas as áreas da cadeia de valor, né? E que dão, como o Grandini falou, substancialmente a competitividade para a organização. Então, é planejamento, é compras, é manufatura, é distribuição, e olhar isso com um olhar bastante importante e do ponto de vista de consumidor, né? Tanto o Trigueiro quanto o Grandini chamou a atenção para esse aspecto de consumo, né? Ou seja, o consumidor, ele que paga o nosso salário, como diz o nosso amigo Trigueiro, ou seja, o quanto eu coloco como importância esse aspecto de olhar para o cliente. E eu digo mais, eu vou além nesse processo todo. O quanto eu me preocupo com o meu supply chain e a minha logística do ponto de vista de reinventar tudo isso, né? Então, temos que categorizar e olhar tudo isso com muito carinho, né? Não só pelo aspecto de definição, porque as definições elas vão mudando ao longo do tempo. Por isso que eu gosto do Gatorna, né? Aquele escritor e professor australiano. Ok? Bacana, excelente. E eu falo que o mundo hoje, né, ele não só nas outras áreas, mas na nossa também, a agilidade, né, a aplicação de metodologias que agilizam, mas que deixa confiabilidade, transparência para o cliente, porque o foco é sempre o cliente, né, como a gente falou aqui, o quanto que isso é importante. E aí, caminhando, né, nessa trajetória aí de raciocínio sobre
o supply chain, como é que vocês avaliam? E aí eu puxo o Antônio Grandini aqui para refletir com a gente sobre a prática por trás desse conceito. Hoje a gente vive um mundo de transformações, de agilidade, de constante mudanças e evoluções. Isso impacta a prática e o conceito, né? E o quanto que essa prática ela contribui para a evolução desse conceito, né, da nossa área aí, da logística e do supply chain? Bom, eu acho que na verdade as duas coisas estão juntas, né? A prática, na verdade, ela acaba sendo o retrato daquilo que se tenta seguir como um conceito. Qual que é o grande problema? O Paulo mencionou esse ponto. As coisas estão mudando muito rápido, né? As coisas estão assim dando dia para noite. A velocidade com que as mudanças acontecem no dia, elas exigem uma questão, só a questão do entendimento profundo do conceito, mas principalmente na questão da aplicação na prática, né? Eu tinha um amigo que falava muito aquela história, é muito enredo e pouco samba no pé, né? Ou muito samba no pé e pouco enredo. Na verdade, é uma escola de samba completa, né? A gente precisa ter enredo, precisa ter samba no pé e precisa saber que as coisas vão acontecer num determinado tempo, né? A logística por si, ela acaba exatamente quando você olha ela no sentido dos ativos em que ela detém, né? São depósitos, são equipamentos, são muitas pessoas. Ela naturalmente acaba tendo aí um peso muito grande nessa movimentação. Então, eu acredito que quando você vê hoje os diferenciais, pega uma Amazon, por exemplo, né? O que ela traz de diferencial dela? A excelência da Amazon está onde? Exatamente, né, no processo logístico. Porque eles entenderam essa dualidade, eles entenderam essa necessidade. E mais do que isso, né, a transformação digital passa a ser aí uma ferramenta importante, passa a ser aí uma ferramenta relevante para que isso aconteça. Então, eu acho que a prática está nesse entendimento e principalmente na aplicação daquilo que o mercado está nos chamando a aplicar, né? Na realidade que o mercado está nos chamando a atender, que é essa velocidade de transformação muito rápida, né? Eu acho que hoje tem caminho para andar, na minha opinião. Eu acho que hoje, quando eu olho setores dentro de supply chain, quando eu olho setores dentro de operações de um negócio como um todo, a gente avançou bastante. Eu acho que logística, quando você fala do ponto de vista de ponta, né, quando você fala do ponto de vista de entrega, quando você fala do ponto de vista de rastreabilidade, a gente está bem avançado, mas tem muita coisa para fazer ainda nessa cadeia como um todo para que, na prática, a gente possa estar entregando aí aquilo que, de fato, a gente tem como necessidade para o mercado. Perfeito. Fernando, o que você me fala a respeito dessa prática? Ela realmente, né, reforça e renova esses conceitos? Hoje a gente vê, né, o quanto essa renovação às vezes é ágil. A prática contribui com isso? É como o Grandini falou bem. Eu não separo a teoria da prática, aquela história. O que você diz, você tem que fazer, né? Esse é o primeiro elemento. Hoje eu tenho até brincado, porque eu digo que a velocidade passou a ser uma coisa tão importante no meio logística que eu estou dizendo que as empresas que trabalham com logísticas, eu estou denominando ela de empresas Bolt. Conhece o Easy Bolt, né? O homenzinho que é rápido demais. Ou seja, ela tem que pensar rápido, ela tem que comunicar rápido, ela tem que mudar rápido, ela tem que se adaptar rápido e enxuta, ou seja, magrinho, né? Essa é a empresa Bolt para mim, que eu estou denominando, e esse negócio vai pegar, vamos ver o que eu estou dizendo, né? A empresa logística é a empresa Bolt, que trabalha com agilidade. E já está lançando modismo aí, né, Trigueiro? Já está lançando jargão aí, né? Tudo hoje é isso, né? Tem que lançar o nosso também. Eu digo que tudo isso começa na boa atenção ao mercado. E hoje mais do que nunca. Porque a gente não vai saber qual vai ser o comportamento do mercado após a saída dessa pandemia que a gente está aí, né? O consumidor mudou e nós trabalhamos para ele, como eu falei no início, né? Então, tudo começa no mercado. Eu tenho que ter minhas equipes da área comercial indo ao mercado,
olhando o mercado de uma forma diferente, né? E trazendo principalmente a informação para fazer o planejamento logístico. Porque eu digo sempre que gerenciar é transformar informações em ação. Mais do que nunca, eu preciso ter informações certas. Porque o que hoje está deixando, por exemplo, a população em pânico é a quantidade de informações errôneas que existe aí circulando pela internet e que a gente não sabe como decidir. Peraí, em quem eu acredito, afinal de contas? O primeiro passo é eu acreditar na minha equipe. É fundamental que a minha equipe traga as informações certas, converse com o cliente, não é tirar pedido. É uma coisa que eu tenho recomendado muito aos meus clientes aqui. O comercial não tem que estar preocupado em tirar pedido, ele tem que estar preocupado agora o pedido como consequência. Ele tem que olhar a tendência do seu cliente. Ele vai continuar comprando a mesma coisa, vai continuar comprando menos, vai comprar mais, porque hoje é aquela história, a ênfase está em você administrar o seu capital de giro, é o caixa. O caixa hoje passa a ser mais importante. E aí a minha preocupação com o custo logístico. Eu tenho que dar rapidez de entrega cobrando mais barato, ou seja, hoje eu tenho que fazer o famoso BBB, bom, bonito e barato. Né? Fazer mais com menos. É isso, exatamente. E qual é a ênfase? Muita gente diz, mas vamos reduzir custo. Eu digo, não, nós vamos investir. Principalmente investir em tecnologia. Porque a ênfase hoje, qual está sendo? Que foi a sobrevivência de muitas empresas. O e-commerce. É como diz meu filho, Felipe Trigueiro, que você vai até fazer gravação com ele, também deve ter logo. Nós adiantamos 5 anos em um mês. Tivemos que fazer essa adaptação, essa mudança, como o Grandini falou, é fundamental. Né? 1 ano em um mês. 5 anos em um mês nós tivemos que fazer isso. Eu tenho um cliente que ele não vendia o e-commerce. A gente já estava preparando ele. Aí teve que fazer uma velocidade de adaptação, porque senão ele ia ter simplesmente faturamento zero. Por que faturamento zero? Porque ele está dentro de shopping. E o shopping não vai abrir. E como é que ele vai repor seus estoques? Conseguimos adaptando motos para fazer entrega urgentemente, uma plataforma de e-commerce para que ele pudesse vender. Ou seja, essa é a prática do que a gente diz. Velocidade é tudo. E eu tenho um velho ditado Smith que diz que a única coisa permanente que existe é a mudança. E mais do que nunca nós vamos mudar. O famoso Kaizen. Agora a mudança é todo dia, é melhorar todo dia. Né? Então, é esse o caminho que a gente vai ter que atuar. Né? Aqui as empresas estão vindo pavorosas e calma, gente, não precisa se apavorar. O que precisa é você colocar o pé no chão, vamos planejar, porque é uma das coisas que não estão acostumados a fazer. Né? A gente trabalha no fazegismo, como eu digo aqui. Eu dou uma tarefa para a pessoa fazer, ela quer logo fazer. Pensa como é que você vai fazer. Qual é a melhor forma de fazer? Qual é a melhor forma de usar o produto? Eu vou levar de carreta, eu vou levar de caminhão, eu vou levar de moto, eu vou levar de bicicleta? Você tem uma ideia? A gente, com um cliente nosso aqui, até usando, já que ninguém era proibido tráfego, né, vamos dizer assim, que estava tudo parado, a gente teve que adaptar tipo entrega de alimentos de bicicleta e fomos entregar produto na casa dos clientes. Foi uma adaptação rápida que tem que ser feita para não parar o faturamento, porque, afinal de contas, os impostos vão ter aí para pagar. As duplicatas estão chegando aí para pagar. Né? E os clientes vão ter que sobreviver. A última notícia que eu tenho, infelizmente, inclusive pelo pessoal do Sebrae, é que 800 mil pequenas empresas já fecharam no Brasil. Isso é preocupante. E quando a gente retomar isso, o pessoal vai estar aonde? Essa é a minha visão dessa prática aí da coisa, como a gente tem que mudar. E o quanto que é importante a visão empreendedora também na logística, né? Porque essa abertura por adaptar e inovar de forma rápida, porque o mercado, a gente vive hoje um momento que nos forçou a acelerar essas mudanças e nos adaptar, né? Eu falo que 2020 é um ano de adaptabilidade
mas muitos profissionais não estavam preparados, né, para essa. Então, quando a gente fala que o mercado está ágil, os profissionais também têm que preocupar em se capacitar e em estar também nesse movimento de se adaptar, né? Para evitar que se feche, né? É triste a gente ter uma pesquisa, um ranking que nos traz essa informação. E logística precisa de se empreender, né? Na logística. Eu estourei meu tempo aqui, mas eu queria só um minutinho para concluir o raciocínio. Eu falei que a gente tem que investir em tecnologia, não só tecnologia. Faltam outras duas coisas que são hoje o tripé de qualquer organização. Pessoas, você falou muito bem aí, as pessoas não estavam preparadas, eu vou ter que investir nas pessoas para essa nova forma de trabalhar e principalmente processos. Nós temos que enxugar os nossos processos. A cadeia de suprimento, hoje, mais do que nunca, vai ter que ser enxuta. Porque hoje não tem mais aquela do fabricante entrega para o atacadista entrega para o varejista para o cliente consumidor. Não. Hoje o fabricante já vai direto para o consumidor. Então, essa cadeia da distribuição deverá ser afetada, com certeza. E é esse onde a gente tem que se preocupar. Porque senão a gente vai gerar também recessão nessa parte da cadeia. Verdade. E só para complementar aqui, que o Paulo ali já está doido para dar as contribuições dele, né, Paulo? A gente toca fogo para Paulo fazer o arremate. Isso. A gente levanta a bola para ele dar o corte. Não, o que eu falei no início, eu estou bebendo da sabedoria desses dois aí, né? Ou seja, tá fantástico. Eu queria trazer um tema aqui, uma frase muito bacana que eu li hoje de manhã. Eu estava lendo um artigo. Toda manhã eu gosto de ler um artigo diferenciado, né? Já começa o dia com um artigo. Do Gustavo Saraiva, meu amigo lá da Luft, ele é responsável pela área de tecnologia da informação da Luft, que é um operador logístico, um grande operador logístico no Brasil. E ele roubou, vamos dizer assim, Gustavo, me desculpa usar essa expressão, mas ele pegou uma fala do Karnal, que é um líder que eu tenho profunda admiração, né? Que é o Pantarrei. Né? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, Pantarrei. E o Pantarrei vem do grego. Né? E o que significa o Pantarrei? O Pantarrei ele significa mobilidade, ou seja, não ficar estático. Aí, quando você traz isso para o contexto da prática do supply chain, ele está muito relacionado a como é que ocorrem as transformações na organização ou nas organizações. E como é que as pessoas trabalham isso tudo. Né? Então, o Grandino até chegou a tocar num tema aí de visibilidade e tudo mais, rastreabilidade, isso principalmente no final da cadeia, mas isso é fundamental num aspecto, né, de praticidade, ou seja, como é que eu uso de forma equilibrada a tecnologia, né, a melhoria dos processos, o conhecimento, as habilidades das pessoas para amparar as minhas estratégias e os meus objetivos dentro da organização. Então, eu convido aqui as pessoas a refletirem. Né? A reflexão é o seguinte: tá bom, eu tenho meu objetivo de crescimento, de atender lá os meus acionistas, atender as pessoas que investem na minha empresa, ou seja, todo mundo tem expectativa de ter um retorno em algum momento. Ou seja, se tem essa expectativa do retorno, como é que eu trabalho a prática? Qual a inteligência que eu tenho dentro da minha cadeia? E depois tem outra. Não é o que serve para um, não necessariamente serve para outro. Né? Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Não é porque o meu concorrente está fazendo que eu tenho que fazer. Aliás, na prática, né, eu vou chamar a atenção para um outro detalhe aqui, que é o seguinte: na prática, supply chain concorre com o supply chain. E na prática, as grandes empresas, né, elas não têm que olhar para o seu concorrente grande, porque está surgindo startup no mercado. Né? Ninguém dava bola para o Uber, ninguém dava bola para o Airbnb. Tudo bem que nesse momento aqui nós estamos no momento onde nós vamos enfrentar o renascimento daqui a pouco. Então, muitas coisas, logicamente, vão se transformar. E aí eu chamo de novo a questão do
do Panta-Rei, né? Ou como diz até o próprio canal, isso eu acabei assistindo, se você botar o pé na água, né, hoje, e você voltar a botar o pé amanhã, você não vai estar molhando o pé com as mesmas gotículas de água. Elas já passaram. Então, tudo se transforma, tudo muda. Eu gosto desses exemplos porque eles são lúdicos e eles acabam despertando o interesse das pessoas nesse sentido. Então, a capacidade de criar, a inteligência e tudo mais faz parte desse processo que nós estamos falando aqui de eu preciso destruir. Olha que interessante. O Grandini sempre fala disso, né? Lá na Inova Business School, onde o Grandini trabalha também, ele coloca esses pontos. Gente, nós precisamos nos reinventar, né? Ou seja, tem que destruir para depois reconstruir. Como é que eu faço isso? Vou derrubar minha empresa? Não é, né? Vamos planejar, que é um pouco do que o Trigueiro falou aí. Ou seja, as pessoas vão direto para o... Como é que é? Fazilogismo? Fazigismo, né? Fasismo. Então, gente, quando você recebe um compromisso, um objetivo, ou quando você cria alguma coisa, planeje, né? Gaste um pouco mais de tempo para planejar, para fazer as coisas acontecerem. Essa é a prática que nós estamos falando. Reinvenção, né? Ou seja, destrua algumas coisas, principalmente processos, né? Busque pessoas capazes, né? Reinvente. Esse é um tema fundamental. Outro tema importante nisso tudo é qual é a preocupação que eu tenho com o ciclo de vida do produto, né? Ciclo de vida do produto. Como é que eu olho pelo prisma desde o desenvolvimento do produto, que passa por várias fases dentro da organização, manufatura, distribuição, até chegar no consumidor. O quanto eu estou contribuindo para a experiência do meu consumidor e do meu cliente final. Perfeito. Que aula, né? É uma chuva de insights. O termo é fazejamento. Aí, isso aí. Fazejamento, ok. E aí, então, eu vou convidá-los para... Peraí que eu estou tendo problema na minha câmera. Eu vou convidá-los, então, para um breve cafezinho para a gente entrar para a segunda parte desse belo bate-papo, que inclusive o Paulo já puxou aí o gancho da próxima pergunta, que é a parte de transformação digital. Vamos para o cafezinho e voltamos já já. Vamos lá. Vamos lá. Então, retomamos, né, aqui, após esse breve cafezinho, o nosso bate-papo, né, recheados de insights e de conceitos, de visões de futuro. E, né, para rechear aqui o nosso bate-papo, que agora a gente vai falar um pouquinho sobre transformação digital e conhecimento, né, aplicado à nossa área de logística e supply chain. Eu vejo que a gente passa por um boom de aceleração, né, das transformações, não só digitais, né, mas de modelos de mercado. Tem uma pesquisa aqui da NZN Intelligence, em 2019, falando que 74% dos consumidores brasileiros preferem utilizar o e-commerce, né? E aí, quando a gente entra em 2020, se a gente compara com o mesmo período do ano passado, né, no primeiro trimestre do ano, a gente teve um aumento de 48% das compras no mundo digital. Então, enfim, essa transformação digital, ela realmente está aí e ela está acelerada como um todo, né? E eu queria começar a falar aqui com o Antônio Grandini, qual que é a visão, né, Grandini, que você tem sobre essa transformação digital, operações e profissionais estão verdadeiramente preparados e o viés de conexão de toda essa transformação vivida pelos mercados e operações logísticas com o conhecimento, né? Como que está essa conexão, essa correlação? Bom, Viviane, eu acho que assim, primeira coisa, o pessoal fala muito em transformação digital, né? Vamos lembrar que a indústria 4.0 já tem data para acabar, né? A indústria 4.0 vai acabar em 2030, já se espera a indústria 5.0. Então, essa questão da transformação digital, quando a gente fala, parece que assim, lá no futuro, lá na frente, a transformação digital... A gente já está 10 anos trabalhando com transformação digital.
Então, eu diria assim, quem não acordou ainda para essa questão da transformação digital, já está atrasado há 10 anos e já está com data de ficar fora do mercado. O Trigueiro comentou uma coisa que eu acho que é muito interessante, que o filho dele disse, que a gente passou aí 5 anos em um mês, né? É fato, né? Então, assim, eu acho que a questão da transformação digital é muito mais transformação do que digital, né? A primeira história, né? Transformação no sentido daqueles elementos principais que nós comentamos, que são, na minha opinião, relacionados às pessoas. Eu acho que isso está muito na cabeça das pessoas, né? As pessoas precisam entender que o que nós estamos enfrentando não é nada disruptivo. Isso é uma evolução natural do mundo pelo qual a gente está vivendo. A gente tem um termo que a gente fala mundo VUCA, né? E eu costumo falar com o Paulo que a gente vive um mundo mais do que VUCA, a gente vive um mundo MUVUCA, né? Na verdade, né? E esse mundo é o que nos faz mover, né? Eu vou colocar um ponto muito claro, né? Até pouco tempo atrás a gente falava em impressão 3D, né? Manufatura aditiva, né? Como é que vai ficar a logística quando a gente passar a comprar e receber e imprimir em casa os nossos produtos, né? Como é que vai ficar o supply chain desse processo como um todo? Só que isso já está acontecendo, né? Você já tem sapato sendo entregue dessa forma, você compra a licença e você imprime o seu sapato em casa. Você compra roupa, você imprime o seu sapato em casa, né? Serviços cada vez mais voltados, né, não ao produto em si, né, mas àquela necessidade de última hora, né? Então, a história da última milha, a gente fala muito, né? Vamos adaptar a bicicleta, vamos adaptar a bicicleta. Tem muita gente entregando a pé, né? Eu lembro que teve uma época que a Nike nos Estados Unidos estava tendo um problema de entregar aqueles tênis personalizados que você fazia pelo site. E eles começaram a usar corredores de rua amador que iam sair para fazer a sua corrida matinal. O cara tinha lá entregas para outros corredores que compravam tênis. Então você abria a tua porta, tem um cara com uma sacolinha com o seu tênis, é no corredor eu passei aqui, eu deixei seu tênis. Quer dizer, essa é coisa da última milha, né? Então eu diria que isso é muito mais ligado com a mentalidade e a forma como a gente encara isso. E aí, pegando o teu ponto, eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Principalmente como executivos, como gestores, como responsáveis em fazer com que esse processo como um todo mude. Em 2 sentidos. Primeiro deles, a gente precisa aprender a olhar para frente e analisar, né, as perspectivas, né, do ponto de vista das tendências. As tendências estão dizendo de uma maneira muito clara o que vai acontecer. Essa crise toda que a gente tinha relatórios do World Economic Forum do ano passado que falava que a gente estava muito próximo de enfrentar uma pandemia, né? Que a gente estava muito próximo de enfrentar uma situação da forma como a gente estava enfrentando, né? De que forma que isso foi entendido, até fiz um artigo sobre isso, de que forma que isso foi entendido e colocado nas análises de riscos dos gestores de operações, onde a gente continuava usando um hub específico na China de produção de determinados produtos, a gente não entendia a necessidade de flexibilizar esse mundo, né? Ele está colocando um termo que, na minha opinião, ele é fundamental, que é o termo adaptação. A gente precisa aprender a reaprender e reaprender, né? Isso aí sem dúvida nenhuma, mas a questão toda é o seguinte: a gente precisa aprender a se adaptar, porque as coisas vão mudar. O que é verdade hoje, a história da água lá do Paulo, eu acho que é sensacional, né? Aquela aguinha que vai bater no nosso pé já era, já foi, já passou e já está lá na frente e já virou energia, né? Aliás, as coisas estão mudando. Então a gente tem que ter uma necessidade de adaptação. Isso vai passar muito pela cabeça dos gestores, principalmente. E eu acho que, tradicionalmente, os gestores de operações e de supply chain e de logística, eles se colocam, muitas vezes, de uma forma tradicional, porque eles têm a necessidade de entregar o resultado, de dar a resposta, né? De fazer a ponte entre a demanda e a realização, né, para o cliente. E são pessoas que são pouco suscetíveis a correr riscos. A gente vai ter que aprender a correr risco e vai entender que isso não é uma questão de ser mais ou menos seguro. Na verdade, é uma questão de sobrevivência. Então, eu acho que a transformação digital, aí, quando a gente fala dos elementos, da tecnologia, de tudo isso que tem por trás dela, ela está aí para nos ajudar nesse sentido, né? Ela não está aqui para aumentar o nosso custo, ela não está aqui para aumentar a nossa complexidade, ela não está aí para ser uma moda, né? Ela não tem volta. A gente precisa entender isso, e é do menor empreendedor para as grandes corporações. Todo mundo vai viver nesse contexto. Então, assim, eu acho que caiu a ficha. Essa situação toda que a gente passou ajudou a cair a ficha.
e daqui para frente eu acho que a gente tem uma perspectiva de construção. Mas tem uma coisa que tem que ser trabalhada muito forte, que é a cabeça dos gestores, a cabeça das pessoas que estão por trás de desenvolver a estratégia de olhar para frente. Perfeito, perfeito. E o próprio Fernando falou, né, da mortalidade de alguns empreendimentos, né, o quanto que isso reflete que talvez as pessoas ainda não haviam entendido esse momento que já estava aí sendo vivido, né, Fernando? Enfim, se a gente não se atenar para o que está acontecendo, o que é o mercado hoje, não existe a sobrevivência, né, de empresas e de operações. Fernando, diante de todos esses insights aí, o que você fala sobre isso? O Grandini já falou tudo, na realidade. Disse as grandes verdades aí. Né? Exato. A grande verdade aí, transformação digital, não está existindo, não. Isso já existe há muito tempo. O que está acontecendo agora é velocidade digital. Né? Velocidade de adaptação a essa nova situação digital. É isso que a gente está correndo contra o tempo. E aí vem uma preocupação. Nós não estamos, aí detectamos através de pesquisa também, com a nossa mão de obra preparada para esse novo momento. Né? E aí é como nós somos instrutores, nós somos orientadores, coach, o nome que queira dar, né? Temos um papel relevante desse pessoal. Tentar abrir a cabeça e colocar, gente, muda. É aquela história, ou muda ou morre. Essa é a grande realidade. Né? Os paradigmas nossos foram construídos nos primeiros 7 anos de vida. Né? Nós fomos olhando como é que nosso pai fazia, como nossa mãe fazia, e fomos criando os nossos paradigmas. Então, não podemos ter paralisia de paradigma. Aquela história, eu sempre fiz assim, por que é que eu vou mudar? Não, a escolha é sua. Ou muda, ou vai ficar para trás. Ou não vai sobreviver nesse mercado nosso. Essa rapidez, a última palestra que eu fiz, ainda vivencial, né? Eu estimulei a plateia e dizer, gente, a gente precisa deixar de ser nacionalista. Foi um impacto. Todo mundo dizendo, pô, esse cara está querendo o quê? Eu digo, tudo bem, nós somos brasileiros, mas precisamos levar ao pé da letra aquilo que está no hino nacional, não. Deitado eternamente em berço esplêndido. Pô, essa frase vai ter que mudar. Porque eu sou tão deitado, se ninguém me cutucar, e quem cutucou a gente foi uma coisinha pequenininha chamada aí o vírusinho danado, né? Cutucou a gente e fez todo mundo se mexer. Foi isso que aconteceu. Só que, como eu não podia mais estar te abraçando, né? Eu tive que fazer tudo à distância. Mas como se até então eu não trabalhava com isso? Vai ter que começar a trabalhar. Hoje, eu diria que estão chamando aí um novo, tem um nomezinho, novo não sei o que lá, né? Novo normal. Novo normal. Para mim não tem novo normal, não. Para mim é o normal sob outra forma, não tem nada de novo. Aquela história, como você falou, nomenclaturas, que a gente começa a batizar Bolt, novo normal. Não. Nós vamos ter um normal diferente. Agora, se quiser colocar isso, que esse normal diferente é o novo normal, tudo bem. Quais são as grandes transformações que a gente vai ter, que a gente sente já aí? Por exemplo, novas fontes de energia. Grandini foi muito feliz quando falou em 4.0. A prova é que a maioria dos nossos lives hoje estão falhando. Falha som, falha imagem, porque o 4.0 já não dá, isso na parte do 4G, né? Que não deixa de ser um 4.0. A gente tem que entrar na era do 5.0 já. Né? Ele foi muito feliz nessa colocação. A telemedicina, que é outra coisa que vai precisar disso aí. Acabou-se aquela história da gente lá no médico. Né? Isso é logística. Por que é logística também? Porque eu não vou precisar mais... Aí eu reduzo o custo, como você falou, Grandini, porque eu não vou mais gastar combustível para ir no consultório do médico. Né? Eu não vou ter mais a depreciação do meu veículo. Eu vou deixar as ruas mais aliviadas para outros trafegarem, principalmente para os caminhões fazerem entregas mais rápido. Né? Então, tudo isso é o que está acontecendo com essa chamada transformação digital.
Me preocupa também uma coisa, nessa transformação dita digital, por exemplo, está falando telemedicina. E as cirurgias com o sistema 4G que a gente tem, será que a gente vai conseguir? Esse é um questionamento que eu faço, né? Porque exige em tempo real, sem falha. E aí eu não posso fazer cirurgia à distância, embora tem gente ainda tentando fazer isso aí, né? Outra coisa, que aí eu faço um apelo, aí é um apelo mesmo. Vamos valorizar a empresa brasileira, principalmente as nossas empresas do setor logístico, as pequenas e médias. Nessa retomada, é fundamental que a gente dê preferência, eu não estou dizendo para deixar de comprar, dê preferência às nossas empresas brasileiras, porque muitas estão aí em regime de pré-falimentar. Vamos tentar reerguer essas nossas empresas. Se possível, vamos comprar empresas fabricadas no Brasil. Aí o regime nacionalista entra, né? A bandeira da nacionalidade vai entrar. Nós precisamos reerguer o nosso país. Outra coisa, agregar valor aos nossos produtos. Por que é que eu vou fazer exportação de commodity? Pelo amor de Deus, vamos transformar isso aqui dentro mesmo. Isso eu estou gerando emprego. Outra coisa, vamos transformar o modal logístico. Me perdoe o pessoal do setor rodoviário, mas a gente tem que usar, para um país continental como o nosso, o setor ferroviário. Usar cabotagem, que a gente não usa quase nada nisso. É uma briga aqui, por exemplo, por causa da Transnordestina. Eu ontem atualizei para esse nosso papo, está aqui, eu fiz aqui uma atualização dos dados que a gente, da logística nossa, principalmente a logística considerada de distribuição. 60,1% hoje do nosso transporte é rodoviário. E isso está encarecendo muito nossos produtos. Por quê? Por causa da infraestrutura. E aí o Grandini diz, e quando começar a fazer a impressão em 3D dentro de casa? Bom, eu ainda sou cético com relação a isso, eu confesso. Fazer um sapato eu tenho que ter não só impressora, mas eu tenho que saber o couro, saber costurar, vai ter que ter treinamento nesse pessoal todinho, né? Mas é o futuro, não deixa de ser, né? Hoje a gente usa só de cabotagem, pra você ter uma ideia, 1,1% usando de cabotagem. Com a costa marítima que a gente tem esplendorosa, né? Ferroviário, e é mais no sul do país, a gente usa 20,7% do modal ferroviário. Agora, com essa nova linha que vai ligar lá do Pará, vindo via Anápolis e ligando aí o sul do país, já vai melhorar tremendamente. Só que tem que fazer a interligação. Vocês têm uma ideia de quanto isso preocupa, e aí por isso eu ainda estou insistindo no aspecto custo. Para eu levar uma tonelada de produtos de sorriso no Brasil até o Porto de Santos e até a China, por exemplo, custa simplesmente a bagatela de $190. Se eu levar de Córdoba, na Argentina, até o Porto de Rosário e levar para a China, me custa $102 a tonelada. E dos Estados Unidos, em Illinois, indo via fluvial até o porto de Nova Orleans e depois de marítimo até a China, custa $71. Então, veja, para exportar para a China, eu gasto $190. Os Estados Unidos, para exportar para a China, gasta $71. Quase 3 vezes nós temos de custo aqui. Essa é que eu falo da minha preocupação. E é isso que a gente tem que, na nossa cadeia de suprimento, trabalhar. Como reduzir esses custos da nossa cadeia de suprimentos? Esse é o grande questionamento que eu deixo aí. Perfeito, perfeito. Paulo, fica o desafio para você concluir esse pensamento. Não, é muito interessante, inclusive, esses dados. Eu não vou entrar nessa seara do Fernando, porque eu sou extremamente crítico em relação a isso, né? Se nós formos olhar o quanto nós investimos em infraestrutura em nosso país, isso, e tem muita demagogia por detrás, né? Ou seja, em se falando do que deve ser feito, né?
e principalmente fazer alguns planejamentos e nada acontece. Essa ferrovia que o Trigueiro falou aí, ela se iniciou há 30 anos atrás, ou seja, na época do Sarney ainda. Então é doloroso a gente falar disso, mas deixa eu voltar um pouquinho para o aspecto da transformação digital, né? E tentando mudar, não mudar a visão, mas complementar a visão. Acho que o Grandini ele tocou num ponto aí essencial, ou seja, a evolução ela é constante. Até eu não gosto muito do termo 4.0, porque o Grandini já falou de 5.0, depois vai vir o 6.0, ou seja, em que momento que nós vamos... Né? Eu prefiro chamar de jornada, né? De negócio ou jornada digital, sei lá. Mas o ponto que fica aqui é o seguinte, cedo ou tarde, as pessoas têm que se preocupar com isso. E outra palavrinha que o Grandini usou aí, e eu acho que está fazendo o Darwin se mexer lá na tumba dele positivamente, né, é a adaptação. Ou seja, as pessoas elas buscam sobreviver de alguma maneira. Existem, logicamente, princípios para a gente fazer isso e prioridades para fazer isso. Ou seja, mudou muito a nossa vida. A atualização hoje é constante. A minha mãe, quando ela costurava, ela aprendeu a costurar uma vez, depois ela passou o resto da vida dela sem precisar aprender, né? Ou seja, costurava daquele jeitinho dela. Hoje não é mais assim. Hoje tem que ter uma constante atualização. O que você fez o ano passado não significa que você vai fazer o próximo ano. Acho que tem uma característica aí que é importante. Então, quando eu falo cedo ou tarde, as nossas empresas têm que mexer com a tecnologia digital, né? Tem que embarcar, sim, nisso. E aí, até o Trigueiro falou, vamos valorizar as nossas empresas. Eu até aqui vou valorizar, sim, uma Magazine Luiza, Submarino, Americanas, né? São empresas que têm investido sobremaneira no mundo digital até para sobreviver. A Luiza, a Trajano falou outro dia o seguinte, gente, eu posso manter as minhas lojas físicas fechadas por 2 anos. Lógico que pode. Ela investiu no mundo digital, né? Então, e eu vi comentários negativos com relação a isso. Não, gente, olha o positivo. Olha o que ela fez. Ou seja, ela tem lá uma equipe enorme desenvolvendo, usando tecnologia dentro desse mundo digital, exatamente para embarcar nessa transformação. Se ela não tivesse feito isso, como muitos não fizeram, ela não estaria na vanguarda. Ela está na vanguarda, assim como está a Fast Shop, né? E são empresas importantes. Eu tenho conversado com um amigo meu, o Daniel Drapak, lá da iTrack, o que esse pessoal está investindo para atender a última milha, que também o Grandini falou, em termos de visibilidade, em termos de rastreabilidade, transparência. Vem um nome bonito aqui à minha mente, que é torre de controle e tudo mais. Ou seja, e o Trigueiro falou isso, tem um monte de dados, né, voando pelas empresas, né, ou voando pelo mercado. Agora, como é que eu pego esses dados e trabalho esses dados? Então, o mundo digital possibilita isso. É a minha inteligência e a minha capacidade de utilizar esses dados estrategicamente e usando vantagem competitiva com eles. Tem um outro ponto aqui que, às vezes, eu gosto de comentar, né? O que me preocupa um pouco são muitas vezes aquelas pessoas que regem as empresas, né? A mentalidade dessas pessoas. Eu sei que tem algumas empresas não multinacionais, né? Multinacionais, o pessoal busca estar na vanguarda, principalmente em termos de supply chain e tudo mais, né? Logística e supply chain, mas essa vanguarda é importante na mentalidade do CEO. O CEO, o CEO é o presidente da empresa, né? Então, o CEO não é aquele cara que chega para o camarada de tecnologia da informação e diz para ele o seguinte, meu amigo, inventa alguma coisa digital aí para a gente ir em frente. Não é assim, não descarrega em cima do coitado, né? Desculpa a expressão, né? Algo que deve ser compartilhado por toda a empresa, né? Então, o CEO ele tem que ter uma habilidade, uma capacidade também digital. Olha a responsabilidade que nós estamos colocando.
Então, nós temos o CIO, que é o cara lá de tecnologia. Depois, muitas empresas criou um conceito do CDO, né, que é o camarada responsável pela parte digital na empresa, com um enfoque totalmente diferente. Então, quais são os objetivos da minha empresa para essa transformação? E aí eu vou buscar espaço no mercado. E quando o Grandini fala que isso vem acontecendo há muito tempo, vem. Há quanto tempo a gente não escuta falar em Smart Factory? Lá atrás, McKinsey, Accenture, há 15 anos atrás já falava disso, a IBM já falava disso, né? Então, a fábrica é inteligente. Logicamente, a tecnologia vai mudando. E à medida que ela vai mudando, se torna mais fácil a gente atingir a plenitude da utilização da transformação digital. Eu me empolguei aqui, gente. Se eu tivesse mais 2 horas, eu falaria mais 2 horas sobre esse assunto, né? Porque eu gosto muito dele. Perfeito, gente. Uma aula, né? Estou simplesmente encantada. E aí, para a gente fazer o fechamento desse bate-papo, né? Aí, quando a coisa é boa, passa rápido, voa. Eu queria trazer para vocês o desafio da reflexão sobre as empresas e as operações logísticas, né? Como que elas podem explorar melhor as funções do supply chain, desde o ponto de vista de mercado, a experiência do cliente, olhando tanto a visão de impactos e de oportunidades como um todo. E a minha câmera, ela não está ficando ligada, né? Então, segue com vocês aí, que são os grandes detentores aí. É muito conhecimento para minha câmera ficar ligada. Eu, aos meus 37 se saiu anos, bem, hein? Se saiu bem. Aos meus 37 anos de idade, é um aprendizado enorme estar aqui, então a câmera não consegue. Antônio, o que você acha que seria, né, esse momento, então, né, de explorar as melhores funções, como que as empresas e operações vão explorar as melhores funções do supply chain, desde esse ponto de vista de mercado, a experiência do cliente, que eu acho que foi algo muito forte aqui, né, falado aqui no nosso bate-papo. Olha, eu acho que, assim, o Paulo comentou um pouquinho aí da historinha de como é que foi desenvolvido, né? Como é que o supply chain evoluiu ao longo do tempo. E o Paulo sabe bem disso, ele vivenciou isso também junto comigo aí, né? Eu acho que o supply chain, a logística, operações, ela tem um problema. Na verdade, eu não quero falar a palavra problema, eu quero falar a palavra oportunidade muito grande, que elas são vistas, né, dentro da estrutura, e aí independe qual é a atividade econômica da companhia, o produto que ela vende. Dentro da estrutura financeira, quando você pega um P&L, quando você pega um demonstrativo de resultado, né, você vê que as atribuições de operações, supply chain, logísticas, elas são centros de custo, né? Eu acho que passou muito tempo até o pessoal entender que não é só centro de custo, né? Que supply chain é muito além, né, disso. Supply chain, ele pode ser determinante para você gerar receita adicional, para você melhorar a qualidade da tua receita. Ela pode ser muito importante para você conseguir fazer uma operação onde você consegue ter um resultado financeiro no bottom line muito mais efetivo, não só por redução de custo, mas por aumento de valor, né? E eu acho que nessa jornada, a minha está beirando os 30 anos aí, eu vi que esse processo, por muitas vezes, e olha, tendo a chance de trabalhar em empresas grandes e multinacionais, né? E aí independe do tamanho, viu? Muitas vezes, ainda em discussões, quando é necessário se buscar responsáveis, culpados, né? Ou, né, não se tem coragem de discutir o problema efetivamente e fica aquele problema muito sério que é o famoso apontar o dedo, né? Muitas vezes operações acabam pagando um preço alto por isso, né? É a área que tem que achar solução para os problemas. Isso melhorou muito, né? Isso evoluiu muito. Eu sinto que isso evoluiu bastante aí ao longo dos anos. Se tem esse entendimento da agregação de valor, né?
Eu acho que essa questão que a gente discutiu aqui da transformação digital está colaborando muito nesse processo, porque efetivamente, como quem tem que executar essas atividades, né, via de regra, está lá dentro do escopo de supply chain, de operações, acaba usando muito essas ferramentas e acaba contribuindo bastante para esse processo como um todo. Mas eu acho que a visão estratégica passa por aquele carinha que o Paulo comentou lá embaixo, que é o CEO da empresa, e ele tem que olhar e entender que, de fato, a área de operações é uma área que hoje vai determinar o resultado na corrida dele para o mercado, né? É quem vai ser a concorrência, né? Como o Paulo também comentou esse ponto, vai se dar na cadeia de suprimentos, né? E analisar isso de uma maneira, você vê a tua cadeia de valor como um todo, né? Trazendo os teus fornecedores, trazendo os teus parceiros e entendendo lá na ponta como é que fica esse contato com o teu cliente, né? Com o teu consumidor final, né? Complementa esse processo como um todo. Então, eu acho que quebrar esse paradigma de que, o nome já diz, né? Operações, né? Parece que é operar, né? É tático, é operacional, né? Ela é estratégica, né? E ela é fundamental para que a gente consiga conquistar e percorrer esse caminho que vai ser tão desafiante, principalmente agora, né? Principalmente agora que nós estamos vivendo uma crise que não é uma crise para sair de uma situação que a gente conheça. Quando a gente olha, eu participei de um live essa semana que foi muito interessante. A especialista era uma especialista financeira. Ela comentou o seguinte, falou, olha, essa crise que a gente está vivenciando agora, diferentemente das outras crises que a gente vivenciou, e eu como economista posso falar isso, não é uma crise financeira, não é uma crise econômica, onde a gente vai como financistas e economistas e consegue chegar na origem do problema e eu vou ver se é um problema nos bancos, se é um problema nos juros, se é um problema cambial. Não é isso. Isso é um problema de saúde pública que a gente está vivenciando agora. Então, a gente tem duas fases. A questão da saúde pública só vai resolver quando? Quando a gente conseguir ter uma vacina, quando a gente conseguir ter um tratamento efetivo para a doença. Ponto. E aí, não é economista que vai resolver. Só que de hoje até lá, a gente tem que trabalhar, e aí economista vai resolver, e aí eu acho que operações e supply chain e logística tem que trabalhar na sustentabilidade. Para aquilo que o Trigueiro comentou, a gente tem que sobreviver, a gente tem que segurar o caixa. Então, o que a gente pode fazer para contribuir nesse processo de sustentabilidade? Até se achar a solução do problema. Achou a solução do problema? Aí é crescimento. Só que a gente tem que ser o antifrágil. A gente tem que aprender de que forma que a gente vai se desenvolver e vai aprender com esse momento de sustentabilidade para, na hora que melhorar, já sair tracionando e sair crescendo. Quem tem que dar esse resultado, essa resposta, é supply chain, é logística e é operações. Eu acho que é isso que a gente precisa entender também para quebrar esse discurso, quebrar esse ciclo e fazer com que, de fato, né, a gente possa assumir o papel que nos cabe, que é um papel estratégico dentro dos negócios. Perfeito. Fernando, em 2 minutinhos, como é que você conseguiria resumir isso tudo aí? O problema é o do minuto. Deixa eu aproveitar e reforçar o que o Grandini falou, então, que é mais fácil, né? Ele falou aí em oportunidades. Estão aparecendo muitas oportunidades. Cabe a gente saber agarrar em tempo hábil. É como eu sempre digo, o cavalo está passando. Se eu não souber montar, perdi a montaria, né? Então, esse é que é o problema. Uma coisa que eu também concordo com o Grandini, quando ele fala, e hoje acabou esse negócio de centro de custo. Eu sempre chamo aqui centro de resultado. Se não é para dar resultado, é melhor não existir, né? Hoje o que a gente tem que ter é centro de resultado. E aí sim, o que hoje o pessoal chama de logística de operações, eu estou mudando a denominação. Eu estou mudando para a logística de transformação, porque tudo que está acontecendo hoje são transformações, né? Estou acabando com o termo operacional, né? Da parte tática, como ele falou aí. Eu digo, eu estou mudando. E eu incentivaria as empresas, como tenho incentivado alguns clientes, é que a relação, não só interna, mas externa, principalmente interna, é que cada área da empresa tem que olhar a outra como cliente. Um é fornecedor, um é cliente. A grande briga que existe, por exemplo, entre a área comercial e a área de logística. A área comercial vende, dá o prazo de entrega sem consultar a logística. Se dá para ele entregar naquele momento. Eu digo, não, se a área comercial é o cliente
e você é o fornecedor, cabe a você perguntar à área comercial como ele gosta de que a coisa aconteça. E aí aquela relação de atender o cliente de acordo com a própria missão da logística, colocar o produto certo, na hora certa, né? No lugar certo, ao menor custo global. E eu ainda diria que, nesse momento, a gente tem que usar um termozinho que não é novo, mas que as pessoas cada vez mais vão ter que pensar globalmente e agir localmente. Vamos pegar as experiências globais e trazer para dentro das nossas empresas. O mundo hoje é curto. Em tempo real, nós estamos falando aqui um com o outro distante. Então, eu posso saber o que está acontecendo na Europa, saber o que está acontecendo nos Estados Unidos, saber o que está acontecendo na Ásia. Vamos fazer isso agora, tirar o bom, essas oportunidades e trabalhar rapidamente para que a gente crie essa transformação dentro das nossas organizações. 2 minutos e 47. É isso aí. Paulo, tá com você para fazer o fechamento aí. Os seus 2 minutinhos. Que responsabilidade, né? Depois desses 2 gurus aí, né? Opa, fecha. Eu gostaria de resgatar aquele termo que eu usei anteriormente, até para fazer a finalização, que é o Panta-Rei, né? A palavra rei, né? E o ponto aqui é o seguinte: nós temos que enxergar e entender que há um processo de transformação e mobilidade forte e não tem retorno, isso não muda. Então, de novo, volto lá para a expressão que o Grandino usou do nosso amigo Darwin, adaptação. Eu tenho que sobreviver e a minha empresa tem que sobreviver dentro desse conceito, né? E como é que eu evoluo? E aí eu derivo um pouco para a seara das habilidades, né? Ou seja, hoje, mais do que nunca, a preocupação de alguns elementos e qualificativos de inteligência emocional, tipo comunicação, dar feedback, trabalhar em equipe, ter empatia, hoje isso vem com uma força muito grande, né? É por isso que esse live aqui, né, está tão bem, porque aqui todos nós temos empatia, ou seja, a gente tem um processo de entendimento muito bom, né? Ou seja, de tal maneira que um consegue complementar o outro porque sabe o que o outro fala. Então, aquela resistência à mudança que as pessoas têm, que é uma preocupação muito grande, de não querer ouvir o externo, de não querer se relacionar, né, ter transparência com fornecedores, com clientes, com empresas de consultoria. Eu estive conversando semana passada com um CEO de uma empresa, ele falou para mim o seguinte: Paulo, eu quero inputs. Eu aqui dentro de casa eu não tenho inputs. Se eu não for buscar isso nas empresas de consultoria, independentemente de tamanho, eu não sei o que está acontecendo. O meu negócio aqui é operar e fazer o produto chegar no cliente. Mas e as inovações que estão acontecendo no mercado? Nem sempre eu tenho tempo, né, de ouvir e implementar essas coisas. Então, é fundamental a gente buscar alguns elementos, insights, né? Eu gosto dessa palavra, insights externos, para trazer para dentro da organização, né? Então, esse é o meu fechamento. Não se acomode, busque ajuda. Tem gente aí fora que tem capacidade e vive disso, gente. Vive disso, né? Então, não tenha nenhuma resistência ao nome consultor. Vamos parar com essa história, né? E vamos seguir adiante. Eu sempre fiz isso, sempre contratei consultoria na minha vida e, graças ao bom Deus, sobrevivi com isso. Gente, agradeço imensamente, uma aula que só enriquece. A mim, que estou aí na minha caminhada profissional e, com certeza, a todos os profissionais do segmento. Agradeço muito a disponibilidade de tempo de vir aqui compartilhar tanto conhecimento, tantos insights e assim, uma visão futurista mesmo, né, desse nosso segmento, que é super importante. Então, a Log School agradece, parabeniza todos os profissionais e traz, né, como presente principal aí esse grande bate-papo aqui com essas pessoas que tanto admiramos. Um grande abraço. Abraço. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigado.